E aqui no canal a gente está sempre procurando, né, formas para se destacar como programador, profissional na área de tecnologia, né? Quer falar um pouco Sim. para a gente, assim, por que que é tão importante para desenvolvedor que tem esse tino, né, de comunicação, tá publicando conteúdo, tá aprendendo em público, né, como o pessoal fala? Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Felipe Mesquita, eu lidero um grupo de engenheiros e pesquisadores aqui no Vale do Silício e hoje eu tenho um convidado muito especial, né? O Gabs Ferreira, um cara que faz tanta coisa que eu tive que contratar um investigador privado para descobrir tudo que ele faz. São 3 podcasts, YouTube, famoso no Twitter, né, Gabs? Se apresenta pro pessoal aí. Opa, ô Felipe, obrigado pelo convite, cara. Bom, cara, bem resumidamente, eu trabalho no grupo Alura. Comecei dando aula lá e meu trabalho foi evoluindo ao ponto que eu virei essa pessoa que está muito próximo da comunidade. Eu crio bastante conteúdo, faço lives no canal da Alura. Estou muito próximo dos influenciadores da Alura, então eu toco algumas parcerias, negocio com alguns canais. E eu estou à frente também agora de um programa chamado Alura Stars, que é um programa de mentoria de pessoas da comunidade para ajudar a impulsionar o conteúdo delas de várias maneiras diferentes, tanto com mentoria quanto com grana mesmo. Fora o que eu faço na Lura, eu tenho, como você falou, tenho um canal, tenho um blog desde 2015, tenho uma newsletter semanal e posto bastante no Twitter. O Twitter é a minha melhor rede social hoje em dia. Eu gosto bastante do Twitter. Eu acho muito legal essa conversa, Gabs, porque assim, você é um exemplo de alguém que se destacou, né, como Uhum. programador através de escrever conteúdo. E assim, é uma coisa que você está incentivando muita gente a fazer. Quer falar um pouco Sim. pra gente, assim, por que é tão importante para desenvolvedor que tem esse tino, né, de comunicação, tá publicando conteúdo, tá aprendendo em público, né, como o pessoal fala? Felipe, eu acho que assim, quando a gente fala se destacar como programador, como programadora, né, eu acho que tem várias maneiras de você fazer isso, né? Não existe um caminho só. Eu acho legal porque a internet ela democratizou muito o jeito que a gente compartilha conteúdo, né? E a comunidade de tecnologia no geral sempre foi muito de compartilhar, né? Diferente de outras. Eu não sei como é na parte acadêmica que você teve mais envolvido aí, se vocês são tanto de compartilhar coisa assim, mas eu imagino que sim, né? A gente vê, tudo é artigo, né? O trabalho todo é publicar artigo para conferência, fazer networking, né? Então essa foi a minha forma de gerar conteúdo, né? Eu ganhei, inclusive, o emprego que eu tenho hoje no Vale do Silício por causa dos meus artigos. O cara me Exato, achou por causa dos meus artigos, né? É uma outra exato. forma de criar conteúdo, né? Sim. Isso aí que você está falando, né? Uma pessoa te achou por causa dos seus artigos. Eu acho É. que essa é uma das razões principais pelas quais as pessoas deveriam criar conteúdo. Porque, Uhum. cara, a gente está muito conectado hoje e as pessoas só vão encontrar você, só vão saber o que você faz, quem você é, se você compartilhar, certo? Se você de alguma forma mostrar isso. Não quer dizer, obviamente, que você não pode crescer não tendo rede social, não tendo blog. Não, pode, com certeza. Acho que como eu falei, tem vários caminhos, né? De você É. crescer, de você evoluir e se tornar notável e tudo mais. Mas eu trilhei esse caminho conscientemente, que nem você falou, pô, você é famoso no Twitter, você tem não sei o que, você faz tal coisa. Mas assim, eu tô fazendo isso conscientemente. Desde que eu comecei o meu blog, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser que nem certas pessoas que eu seguia e que eu via o trabalho e que eu via que era possível, sabe? Uhum. É que eu via que tinha o espaço para fazer isso. Então, as pessoas só vão conhecer você e saber do seu trabalho se você compartilhar. Então, acho que um caminho muito legal para as pessoas seguirem é esse. Compartilhe o que você sabe, porque outras pessoas vão chegar em você através disso. Quantos exemplos já não conheço de gente que conseguiu emprego, que, putz, foi trabalhar fora, que começou um podcast, que começou uma live, começou um projeto legal que depois ficou grande, por quê? Porque estava se expondo ali de alguma forma, né? Então, acho que essa questão das conexões e de encontrar pessoas é um ponto importante. O outro ponto é o que você mencionou brevemente aí no início, que é aprender em público, né? Uhum. E ao mesmo tempo que você aprende em público, você vai para esse lado do networking, né? Das pessoas te conhecerem. Então, Uhum. você pode usar um blog pessoal, ou sei lá, muita gente hoje faz live no Twitch, né? Uhum. Para estudar, para fixar conhecimento, para às vezes usar como referência pessoal de coisas que você está estudando ali, Uhum. né, para guardar. Quando você faz isso, você acaba inevitavelmente atingindo outras pessoas. A não ser que você não queira e você guarde para você, tá? Mas no geral, as pessoas que fazem isso acabam atingindo outras pessoas. As duas razões principais para criar conteúdo hoje são essas: é networking e é aprendizado, na minha opinião, né?
Mas isso é ótimo. Assim, tem gente que nunca vai querer fazer. Tem gente, né, que não tem Sim, aquela inclinação. Mas tem gente que sim. tem inclinação e tá com medo, né? Também, Gabs, é importante falar que quando a gente começa a produzir conteúdo, principalmente quando tá começando a aprender, qual é a palavra em português? Eu não sei a Eu palavra em sei. português. É, Aterrorizado. aterrorizado, muito obrigado. O cara me ajudou aqui nessa tradução. Não conseguia É. lembrar de jeito nenhum uma palavra em português. Mas você fica aterrorizado, né? Assim, de fazer besteira, né? De falar alguma coisa que as pessoas falam, isso tá errado. Eu, apesar de eu ser uma pessoa que hoje em dia eu falo bastante em público, converso com as pessoas e, né, tô aqui participando do canal com você e parece que eu tô falando super fluido aqui, super, né, descolado e tal. Mas isso é uma habilidade que eu aprendi, porque eu não sou uma pessoa extrovertida naturalmente, tá? Eu Uhum. sou um cara introvertido, assim. Socialmente, se eu vou num lugar, assim, eu geralmente vou conversar com as pessoas que eu já conheço, vou ficar na minha roda, ali no trabalho mesmo, eu era assim, sabe? Quando a gente ia pro escritório todo dia, eu não era essa pessoa de conversar com todo mundo, sabe? Nunca fui. Então eu aprendi. Quando comecei a trabalhar no Grupo Alura em 2014, eu entrei para dar aulas na Kaelon. E nessa época eu era bem mais travado, bem mais tímido, e eu aprendi a falar em público, eu aprendi a dar aulas, eu aprendi a ensinar, eu repeti muito técnicas que o pessoal dava no treinamento lá e tudo mais. Então eu aprendi, é uma habilidade que todos podem aprender, só que para você aprender, ou você vai pagar alguém para te ensinar, ou você vai estudar sozinho, ou você vai, sei lá, dar as caras e ver o que acontece. É claro que para cada pessoa esse processo acaba sendo diferente, né? Mas você não vai aprender se você não fizer. E a outra questão que você falou que é, pô, eu tenho medo de escrever alguma coisa errada, eu tenho medo de escrever e ser julgado, de fazer um vídeo e alguém vir aqui me criticar. Eu escrevi um artigo esses dias até que se chama Ninguém se importa com o seu conteúdo e tá tudo bem. No início, nós julgamos muito mais o que. A gente tem muito mais expectativa do que a gente vai criar, porque o nosso padrão é muito alto, porque a gente vê, a gente consome, a gente. Tem o canal do Felipe que fala: Nossa, eu vou fazer um vídeo aqui, mas não vai ficar nem aos pés do Felipe, não vai ficar legal. Mas o Felipe mesmo não tá nem aí pra isso, e a grande maioria das pessoas também não tá esperando nada de você. As pessoas não estão esperando que de hoje pra amanhã você vá fazer um super canal. Então qualquer coisa que você fizer do 0 pro 1, né, já vai ser alguma coisa legal e pode atingir pessoas que você nem imagina. As primeiras pessoas que você vai atingir quando você começa a criar algo assim e você ainda não faz nada, são pessoas próximas de você. A pessoa que estuda com você, a pessoa que trabalha com você, a galera que tem você no LinkedIn lá e que às vezes tá esperando aquele tipo de conteúdo, tá precisando daquilo e nem sabe. Mesmo porque às vezes a gente acha assim, pô, mas pra que eu vou falar sobre, sei lá, JavaScript? Já tem 1 milhão de pessoas falando sobre isso. Já tem 1 milhão de blog, canal. Pra que eu vou falar sobre isso? Né? Quem quer ouvir o Gabriel falando sobre isso? Mas a questão é que não é só porque uma coisa já existe, que ela foi criada, que todo mundo vai consumir, vai chegar lá, vai encontrar essa informação, vai ter contato com ela. A internet ela não é um negócio linear, né? Uma coisa que o que foi feito e é isso. Sabe? Existem várias maneiras de explicar o mesmo problema, existem várias maneiras de fazer a mesma pergunta e pessoas chegam em conteúdos diferentes de formas diferentes. Tem gente que vai achar no YouTube, tem gente que vai achar no Instagram, no TikTok até hoje em dia, né? Vai achar e você não sabe, né, quem que você vai impactar. E às vezes o que é super basicão pra você, que você faz todos os dias ali, que é uma coisa na sua cabeça, isso aqui é ridículo, por que eu vou escrever sobre isso? É uma coisa que vai salvar alguém um dia, sabe? Eu sempre falo isso quando eu começar a tocar nesse assunto, que o post do meu blog que tem mais acesso até hoje é um que chama Subindo arquivos para o seu repositório no GitHub, que é quase uma tradução do que tinha na página do GitHub uns anos atrás, que eu não sei como é que tá hoje. Tá? É quase uma tradução do que tem lá, e as pessoas entram lá, as pessoas me agradecem até hoje. A galera, um cara uma vez chegou no TDC 2019, eu fui palestrar lá, o cara chegou bem e falou: Cara, posso te dar um abraço? Eu tava. Eu achei o seu artigo, sei lá, do GitHub e salvou minha vida. Então, cara, sabe? São coisas assim que, né, se atingir uma pessoa, né, fizer a diferença na vida de uma pessoa, já vai ser legal. Então, Gabs, me fala como é que você chegou aí, onde você está hoje, né? Como é que você decidiu que queria trabalhar com tecnologia e qual foi essa transição de falar assim, eu vou gastar uma boa parte do meu tempo sendo criador de conteúdo, né? Sendo uma pessoa que vai tentar ensinar as outras ao que eu estou aprendendo.
Felipe, eu comecei a trabalhar com tecnologia porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Quando eu cheguei nos meus 16, 17 anos ali, tinha que pensar na faculdade e tudo mais, era criança, né? Mas eu não sabia o que eu queria da minha vida, não sabia o que ia fazer. E eu tive uma sorte na vida, né, nesse momento, que meu pai, ele tem uma empresa de tecnologia lá no interior de São Paulo. Não é uma empresa grande, não é rico, milionário, nada, mas é uma empresa de tecnologia. E eu falei, vou fazer uma faculdade e trabalhar com meu pai. Não sabia muito o que fazer e falei, vou fazer isso. Enfim. Fui fazer na época o curso de processamento de dados lá na FATEB, em Birigui. Já ouviu falar de Birigui? Não. Não tava perdendo muita coisa. E aí eu fui estudar e trabalhar com meu pai. Só que assim, cara, quando eu tinha 17, 18 anos, a grande verdade é que eu não queria trabalhar muito. Eu queria mais sair com a galera, tomar cerveja lá no interior, fazer churrasco. E, e aí eu trabalhei com meu pai um tempo, mas chegou uma hora que eu falei, putz, essa vida aqui não é pra mim, quero ir embora, quero ir pra outro lugar. Aí calhou que em 2005 eu conheci a minha esposa, atual esposa, né, atual e única esposa, no Orkut, saudoso Orkut. E ela foi me visitar lá em 2006, foi lá no carnaval lá, e aí depois disso eu coloquei na cabeça que eu queria sair de lá. Então eu saí lá do interior, vim para São Paulo em 2007 e vim aqui sem emprego, sem nada, mas com um pouco de dinheiro no bolso que eu tinha guardado. E falei, esse dinheiro vai durar um tempo, eu preciso arranjar um trampo. E eu saí fazendo entrevista, eu entrei na AP Info, já usou AP Info? Não sei o que é isso. É que você é acadêmico, né? Você não. É que a AP Info, cara, é um site de vagas de programação que é igual desde tipo 99, assim. Que é um site com HTML estático. Hoje em dia tá um pouquinho melhor, né? É o Mas Craigslist a mesma. brasileiro? É. E. O Craigslist é o site maior de compras e vendas aqui nos Estados Unidos, né? E assim, E é toscão, né? É super tosco. Pois é, o Craigslist de tecnologia brasileira. E, bom, enfim, eu mandei muito currículo lá pela Pinfo e consegui um emprego para ser desenvolvedor trainee, não era nem estagiário, era desenvolvedor trainee numa empresa lá no Itaim, e eu tava morando em São Bernardo do Campo. E aí eu comecei a trabalhar lá e era para trabalhar com .NET. Eu nunca tinha mexido com .NET na minha vida, só que eu fui lá e comecei a trabalhar e fui aprendendo e tal. E assim, Felipe, de 2007 até 2014 eu trabalhei em várias empresas diferentes. Trabalhei em empresa maior, trabalhei em seguradora, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em empresa de fundo de quintal, empresa familiar, mandei bem em alguns lugares, fui demitido de outros. Mas assim, eu sempre senti que faltava alguma coisa, sabe? Eu gostava até de ser programador, mas faltava alguma coisa, eu não sabia o que era. Eu estava sempre buscando algo, eu não sabia dizer o que, tá? E aí, em 2012, eu fui fazer um curso na Kaelon, eu fui estudar na Kaelon, né? Eu fui fazer um curso de desenvolvimento iOS. 2012 estava em alta os apps, né? Todo mundo queria ter um app e tal. Eu falei, vou fazer um curso de desenvolvimento aqui, iOS, e vamos ver o que dá. Acabou que eu nunca trabalhei com iOS, nunca fiz um aplicativo direito até o final, mas eu fiquei amigo do cara que foi meu instrutor. E ele falou, pô, você não quer dar aula na Kaelon? Um dia eu tava lá conversando com ele, né? Eu acabei não fazendo um aplicativo nenhum, mas um dia eu tava lá conversando com ele e falei, cara, tô meio cansado dessa vida de escritório, de consultoria, queria fazer uma coisa diferente. Aí ele falou, você não quer dar aula na Kaelon? Eu falei, porra, mas dá aula, como eu vou dar aula? Nunca dei aula na minha vida. E para resumir a história, passei pelo treinamento lá, mandei currículo, né? Passei por um treinamento, fui contratado pela Kaelon, comecei a dar aula. E, cara, começar a dar aulas foi o meu processo, foi o processo de mudança, o primeiro ponto-chave assim, de mudança na minha carreira, que foi dar aula. Porque, falando bem a verdade, até então eu era um desenvolvedor bem mais ou menos, assim, bem mais ou menos mesmo, bem mais ou menos. Eu não estudava muito, não me atualizava, até sabia das novidades, assim, sabe, lia, seguia blog, seguia a galera, mas de estudar mesmo e pôr a mão na massa, eu sempre fazia as coisas do mesmo jeito que eu já sabia, eu era bem preguiçoso, assim.
E quando eu comecei a dar aula, eu tive que estudar as coisas a fundo mesmo, porque eu tinha que. O nível da Kaelon, o status que a Kaelon tinha em São Paulo de ser uma escola renomada, né? Tinha um puta nome, e a galera lá era só a galera foda, então eu tinha que estudar mesmo, sabe? Então eu estudei muito, ralei muito para aprender a dar as aulas, a dar os cursos. E aí dei aulas de .NET, de Java, de Angular, peguei alguma coisa de front também. Cheguei a viajar a alguns lugares do Brasil, dei aula em banco, dei aula pra gente ir em Angola, Moçambique. Então foi um processo bem legal, assim, pra mim. Deu perceber que eu tava fazendo a diferença na vida das pessoas, ao mesmo tempo que eu tava aprendendo muito, então foi muito bom, assim, foi transformador. Só que depois de um tempo dando aula, mais uma vez, bateu aquele negócio que ainda assim faltava alguma coisa, sabe? Porque eu dava aula na Kaelon, só que nos tempos que eu não dava aula, eu tinha que fazer outra coisa. E eles sempre foram muito abertos pra meio que deixar você escolher o que você quisesse fazer. E tinha projetos rolando lá dentro, tinha a galera que se envolvia mais com a parte de agilidade, tinha a galera que se envolvia mais com os projetos de front-end, e tinha projetinhos pequenos surgindo. Então eu naveguei em algumas coisas ali dentro, mas eu não me encontrei. E o outro ponto de virada da minha carreira foi o blog, que foi quando eu criei o blog em 2015, acho que foi em julho de 2015, que eu comecei a escrever no blog. E eu me empolguei no blog. Eu falei, pô, isso aqui é legal. E eu comecei a escrever. E teve uma época assim que eu escrevi quase todos os dias, um período de 3 meses, assim, eu arregacei de escrever. E aí meu chefe na época falou, caralho, cara, você tá mandando mó bem, né, esse negócio de blog aí, porque eu sempre escrevia e compartilhava os meus artigos nas redes sociais, nos grupos de Facebook, no Twitter, e as pessoas começaram a prestar atenção, a comentar, a compartilhar e tal. E aí meu chefe falou, pô, cara, eu sei que você tá fazendo legal, você não quer de repente começar a pegar algumas coisas aqui dentro, assim, né? E aí eu comecei, cara. Eu comecei a pegar algumas partes de comunicação dentro da empresa. Na época a gente era muito menor do que é hoje, não tinha time de marketing, não tinha ninguém fazendo isso, sabe? E eu comecei a pegar as redes sociais da empresa, a postar alguns conteúdos, comecei a pegar a rede social da Alura, da Casa do Código, depois da Kaelon, depois eu comecei a mandar os e-mails de comunicação. E eu comecei a me dar bem nessa parte porque eu entendia a língua dos desenvolvedores, da galera de tecnologia, e eu gostava de fazer, de comunicar, de escrever, de postar na rede social, postar no Twitter, escrever o e-mail. E eu fui me dando bem com isso, né? E fui me dando bem com isso, fui me envolvendo com isso cada vez mais. E, bom, meu trabalho ao longo do tempo foi evoluindo. Hoje, né, eu faço tudo aquilo que eu comentei lá no início. Eu não programo mais no dia a dia, né? Eu não escrevo mais código no dia a dia, já faz um bom tempo. Mas eu sou muito dessa veia da comunicação mesmo, de conversar, de trocar ideia, de estar próximo das pessoas, de aconselhar, de gerar, de fazer as pessoas contarem as histórias, né? Eu encontrei um meio termo, né, entre a tecnologia e a parte mais de humanas, vamos dizer assim, né, que eu faço muito bem, modéstia à parte. Nossa, nada humilde agora. Foi muito natural isso agora. Parece que eu tô... é o que eu faço de melhor, sabe? Eu sou muito mais valioso para a empresa fazendo esse trabalho do que escrevendo código. E é uma coisa que eu gosto, né? E eu acho que tem muito espaço para outras pessoas também. Por isso que eu incentivo tanto, sabe? Que eu vejo que é um caminho de carreira, eu vejo que é um caminho que até as empresas aqui no Brasil estão começando a perceber que elas precisam ter pessoas dentro do time delas que façam essa parte, né, que a galera chama de área de DevRel, né, de Developer Relations, de estar próximo, de conversar, tanto para falar do produto para empresas que têm um produto de tecnologia, quanto para contratar e para estar próximo, porque o que eu mais recebo hoje em dia, né, de contato, que eu converso com bastante empresa, faço parceria com algumas até, é falar, tá difícil contratar, a gente não acha gente e tal. Então elas estão começando a perceber que elas precisam ter esse contato mais próximo com a galera. Nossa, a tua história, ela acho que bate no outro ponto, né? Um outro mito que as pessoas têm, é que para você ter uma carreira extraordinária em tecnologia, você tem que escrever código, né? Você tem que ser aquele cara que... É o estereotipo... como é que é em português? Estereótipo. É o estereótipo. É o estereótipo do programador, né? Do cara de tecnologia, né? Que nerdão, nas sombras ali, escrevendo o código da Matrix, né? Nossa, e tem, assim, aqui no Vale do Silício, né? O que as pessoas acham? Aqui tem muita gente de tudo, cara. Muita gente de produto, né? Muita gente de marketing. Eu não sei se é a mesma coisa DevRel, mas tem muito evangelista, né?
Inclusive tem um amigo meu que está conseguindo sair do Brasil para aqui para o Vale do Silício. Ele é assim, é um cara de marketing, um cara evangelista, né? E assim, está tendo uma carreira fantástica. Sim, E eu acredito que há muito tempo ele já não escreve mais código, né? A minha esposa está fazendo um estágio na Microsoft, né? E aí a parte do estágio dela é na área de produto. Ninguém escreve código na área de produto, mas o trabalho dos caras é importantíssimo. sim, Entendeu? É sim, descobrir qual é o roadmap, eu não sei se tem essa outra palavra em português, mas quais são as coisas que você vai fazer para o produto ter um sucesso. Explicar isso sim, direitinho, de uma forma que todo mundo entenda, né? E assim, ter um contato com os parceiros e tal. Então, sim, tem muitas áreas na tecnologia que não é só escrever código, né? Escrever sim, código é muito importante, isso é como você falou, né? Para ter o conhecimento de como as coisas são feitas. Mas tem muita gente que faz ciência da computação, né, e depois vai para ser produto, ou vai para sim, fazer sim, marketing, ou vai. sim. Inclusive, me contaram, né? Não tenho como confirmar, mas que as pessoas que ganham mais dinheiro aqui no Vale do Silício são os caras de vendas. Se você é um cara de Hum, vendas técnico, que consegue integrar o produto de uma empresa, você ganha por comissão, né? Então, assim, se você estiver fazendo uns contratos maravilhosos, né, enormes, você ganha uma porcentagem dos contratos. Então, Não, eu já ouvi falar disso aí já também. Já tentei, inclusive, na Lura há um tempo, ser esse cara na Lura. Ser o cara que conversa com as empresas e ao mesmo tempo é técnico. E isso aqui aí acabou não dando certo porque tive que priorizar outros projetos, mas, cara, sim, total, faz todo sentido. Porque os desenvolvedores em geral não querem fazer isso, né? Conversar com o cliente, vender, né? Só que tem o cara técnico na empresa também, né, para conversar. E as pessoas, às vezes, do comercial não sabem falar com o CTO da empresa que está comprando, às vezes, é uma coisa milionária, né? Um contrato foda. né? Mas isso também porque tem alguns autores de livros que falam sobre isso, né? Para ter carreira extraordinária, você pode tentar ser assim, como se fosse um atleta dos melhores. Você pode tentar ser o Neymar, né? Você vai assim, ser o melhor do mundo no futebol, né? Uma coisa só, na programação, na linguagem específica, o que seja, né? Mas se você, agora eu não sei como é que traduzir, mas se você consegue colocar mais de habilidade ao mesmo tempo, né? Você, como no seu caso, né? Ser ótimo em dar aula em comunicação, em escrita, e você também conhece a área de comunicação, você muito mais facilmente tem essa abertura, né? Esse destaque. No meu caso, eu não sou o melhor. Eu lidero um time de pesquisadores, de engenheiros aqui no Vale do Silício, né? Contratei a maioria deles, né? Fui o primeiro a ser contratado e trouxe o time rapidamente. Eu não sou o melhor programador, eu não sou o melhor engenheiro, eu não sou o melhor cara que... Eu escrevo código, mas não sou o melhor do time. Cada um Sim, tem a sua especialidade na sua área, né? Eu sim. lidero o time porque eu desenvolvi coisa de gerência, né? De recrutamento e de vender a visão da empresa, de conseguir atrair, tirar um cara de uma empresa boa para vir trabalhar para uma startup. É o profissional em T, Felipe. Em T, Conhece é esse isso termo? aí? É, Não, que é tinha você. falado não, tô aprendendo hoje. A gente fala bastante sobre isso. Não é um termo nosso, tá? Mas a gente tem uma página até para falar do dev em T, desenvolvedor em T. Que o T, né? Tem o T aqui, a parte de baixo aqui é a sua base do T. Então, qual que é a minha base? A minha base é desenvolvimento. Eu estudei muito isso, né? Fiz faculdade, mas não terminei, mas né, estudei bastante, dei aula, pratiquei muito e tal. E aí, o que, que eu fiz? Para estar onde eu tô hoje. Eu comecei a aprender outras coisas não relacionadas à tecnologia, que são a parte de cima do T, que são a parte onde eu sou mais generalista. Então eu aprendi um pouco de marketing, um pouquinho de design, um pouquinho de YouTube, um pouquinho de escrita, de comunicação e tal. Então tudo isso fez, né, eu fui juntando e eu não sou melhor em programação, não sou. Só que eu sei falar sobre programação, eu sei conversar sobre isso, eu sei fazer um canal, eu sei escrever sobre, eu sei convencer pessoas a escreverem sobre o assunto, que é o meu trabalho, entendeu? E o seu trabalho é esse, você falou. Você, né, pesquisou pra caralho, estudou, fez mestrado e tal. E, porra, você não é o melhor programador, mas você pegou outras habilidades de gerência, de pessoas, de não sei o que lá, e hoje você tá nessa posição aí que você tá por causa disso, É. entendeu? Você é um profissional em T também, cara. Ah, legal. Vou usar agora. Vou usar nos meus vídeos. Então, ótimo, Gabs. Então eu quero só deixar aqui os links do Gabs aqui embaixo.
né? Todos os links dele são milhares, de tudo que ele faz. E um recado especial é o podcast que ele faz, né? Carreira Sem Fronteiras, que agora vai virar Dev Sem Fronteiras, Felipe. Exclusividade pro seu canal aqui, em primeira mão, hein? Decisão foi tomada hoje, essa decisão. Fresquinha. Até hoje o Carreira Sem Fronteiras é um podcast que a gente conversa com pessoas, né, do Brasil, brasileiros que vivem e trabalham no exterior, mas que têm carreiras distintas, de tudo quanto é área a gente já conversou. Só que a gente decidiu dar uma funilada, né, se especializar um pouquinho aí esse podcast. Ele vai ser agora o Devs Sem Fronteiras. A ideia desse podcast é ser tipo um guia para pessoas que querem trabalhar fora do Brasil, e a gente vai conversar com gente de todos os lugares do mundo que trabalham com tecnologia, desenvolvedores, desenvolvedoras, para entender como que essa pessoa foi para lá, como que é o processo seletivo, quais foram as dificuldades, que tecnologia que usa no dia a dia, como que é o trabalho com as pessoas nessa empresa. Então, pô, se você quiser, eu quero ir trabalhar num time não sei o que lá da empresa lá na Holanda, vai ter um podcast, entendeu? Para você que quer ir trabalhar lá. Quanto mais gente do Brasil, né, tiver essa carreira internacional, eu acho que tanto o salário quanto as habilidades dos brasileiros vão aumentar, né? Tanto o brasileiro que ainda não tem aquele empurrão para aprender inglês, né? Para realmente ter essa carreira internacional, eu acho que a gente tem que difundir essa ideia mesmo, que Sim. Pode mudar, né? Pode mudar a realidade dos devs no Brasil. E mostrar também que nem tudo são flores, né? Que vida de imigrante também, né? Às vezes a gente fica pensando, vamos sair do Brasil que, nossa, vamos morar em tal lugar que lá é muito melhor. Claro que tem muita coisa boa e aqui no Brasil tem várias coisas ruins, mas assim, ser imigrante não é também 100% fácil, né, Felipe? Nossa, eu tenho que fazer vários vídeos sobre isso, porque a pessoa só vê as coisas boas, né, cara? Mas é muito aperreio. Pois é. Já ouvi muito, já ouvi muito. Bom, Gauss, muito prazer, cara. Foi muito bom ter essa conversa contigo. Obrigado mesmo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aqui do Felipe, hein? Ative o sininho, beleza? E o Felipe vai deixar um vídeo recomendado aqui em algum canto para você assistir aqui agora. Obrigado, Gauss. Tchau.